Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel. Hoje, dia 11 de outubro de 2024, são 11 da manhã aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo, e tivemos a notícia da morte do chefe da Jihad Islâmica Palestina. A Jihad Islâmica Palestina é um outro grupo terrorista que atua aqui na faixa de Gaza, também atua aqui na Cisjordânia, e ele teria sido atingido por um bombardeio israelense de ontem para hoje e teria falecido, né? Então, excelente notícia essa eliminação do comandante da Jihad Islâmica Palestina. A gente teve, lógico, ações israelenses aqui na faixa de Gaza, na Cisjordânia, mas mais uma vez o grosso da ação se concentrou aqui no Líbano, com um monte de operações israelenses aqui em várias áreas dentro do sul do Líbano, bombardeios de bases do Hezbollah e outras ações por aqui, né? A gente teve algumas informações sobre as bombas usadas para destruir o Nasrallah e também o Safedini, né, que foi o sucessor do Nasrallah, que também foi eliminado. Foram bombas de fabricação israelense, isso é um ponto muito importante, não foram bombas americanas, foram armas desenvolvidas em Israel, né? Israel é uma das indústrias líderes, bélicas líderes do mundo, então não é nada que se estranhe nesse caso, né? E outra informação interessante é que parece que no local em que foi atingido o Safedini era a grande reserva de valor do Hezbollah. Eles guardavam ouro e moeda também, cash, né, dinheiro vivo, na região, e tudo isso foi eliminado no ataque israelense. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Caminhoneiro Marítimo Cubano em Fuga, Estado Robocrático do Meu Ovo Direito e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então falando sobre o que está ocorrendo aqui, a gente teve uma ação israelense na cidade de Tulkarem, uma célula de terroristas da Jihad Islâmica Palestina foi atingida ali na região, e inclusive o exército israelense afirma que matou o comandante da Jihad Islâmica Palestina no campo de Nur Shams, que fica justamente aqui. A gente está falando da Cisjordânia, aqui ó, Tulkarem fica aqui, Nur Shams é essa área aqui. Então aqui que o líder da Jihad Islâmica Palestina teria sido atingido por Israel, o nome dele é Mohammad Abdullah, foi eliminado ontem, né, na quinta-feira, com um ataque israelense ali, né? Ele era o líder da Jihad Islâmica Palestina e tinha assumido o cargo depois do Mohamed Jaber, também conhecido como Abu Shuja, que teria sido morto por Israel em agosto. Então já era o sucessor e agora foi eliminado também, né? A Jihad Islâmica Palestina é responsável por vários ataques terroristas, não apenas aqui na Cisjordânia, mas também na faixa de Gaza, atua muito próximo do Hamas. Enfim, excelente trabalho de Israel com isso, né? É lógico, a gente não mencionou nada aqui na faixa de Gaza, mas continuam as operações israelenses por aqui, em vários casos, aqui também na Cisjordânia, mas de novo, o norte aqui é o ponto que mais chama atenção, né? E aqui Israel mostrou alguns esconderijos de armas do Hezbollah ali em Farkela, no sul do Líbano. Tem aqui a imagem do local aqui em que eles identificaram esse depósito de armas, então dá para ver que é uma estrutura muito grande que tem ali. Para vocês entenderem onde é justamente nesse ponto aqui, bem no norte de Israel. Aqui é a região que eles identificaram esse túnel debaixo de uma casa civil, e o túnel leva a uma galeria enorme com um monte de coisa. Isso aí pode ser água, combustível, um monte de coisa ali. E tem aqui um monte de armas, um monte de munições, enfim, um monte de equipamento usado pelo Hezbollah ali, que vai ser prontamente destruído por Israel ali no sul do Líbano, né? Além disso, tem também essa informação que foi liberada aqui dos túneis entre o Iraque e a Síria, tá? Então, entre o Iraque e a Síria, não fala exatamente onde entre o Iraque e a Síria que seria feita esses túneis enormes aqui para contrabando de armas, mas muito provavelmente eles estão falando da região aqui de Abu Kamal, né? A gente já falou sobre essa área aqui do rio Eufrates, aqui na Síria. A Síria, vocês sabem, está em uma guerra civil, está toda fragmentada, com um monte de grupos controlando, e justamente nessa região aqui, chamada de Deir ez-Zor, essa região aqui é cheia de grupos terroristas pró-Irã,
Então, muito provavelmente, esse túnel fica em algum ponto aqui da fronteira entre Al-Qaim e Abu Kamal. Aqui, né, Al-Qaim é no Iraque, Abu Kamal já é na Síria. E é lógico, essa fronteira aqui é vigiada, né? Os Estados Unidos controlam aqui o Iraque, então essa fronteira aqui é vigiada, mas aparentemente eles construíram túneis enormes debaixo da terra aqui, ó, justamente para fazer esse tráfico de armas ali entre o Iraque e a Síria, né? Então isso daqui não é perto de Israel, mas ainda assim é algo que certamente afeta Israel, porque depois que essas armas entraram do Iraque na Síria, é relativamente fácil elas chegarem até Damasco e daí chegarem até os terroristas do Hezbollah ali, atravessando a fronteira entre a Síria e o Líbano, que é muito mais desorganizada, né? Então, um túnel que foi publicado pelos próprios terroristas, pelos próprios um canal sírio, né, que disse aí que essas milícias apoiadas pelo Irã fizeram esses túneis enormes ali. Espero que em algum momento Israel consiga dar fim nesse tipo de coisa, né? Bom, agora, a verdade é que o apoio do Irã para essas entidades terroristas parece que está cada vez mais complicado, né? Aqui um oficial israelense mostra uma arma que eles encontraram ali de fabricação da era do Shah, ou seja, fabricação antes de 1979, várias décadas atrás. Aqui, aparentemente tem o símbolo do Shah aqui, né, da monarquia iraniana, ou seja, já tem mais de 50 anos essa arma, né? É lógico, armas antigas matam também são perigosas, mas a chance de ter problema, a chance de não funcionar é muito grande, né? Sem contar que tecnologicamente não é o ideal esse tipo de coisa. Certamente são armas muito aquém do que as armas modernas fazem, né? Bom, tem um comunicado do exército israelense aqui lamentando um incidente que aconteceu no sul do Líbano. Parece que dois soldados da UNIFIL, né, das forças da ONU, acabaram sendo feridos em combate contra o Hezbollah no sul do Líbano, né? O exército israelense diz que está muito preocupado com incidentes desse tipo, ou seja, o que eu entendi é que Israel estava combatendo os soldados do Hezbollah, mas acabou atirando ou acabou ferindo esses soldados da UNIFIL, ali, da Força de Paz da ONU ali no sul do Líbano, né? Bom, e Israel, como sempre faz nesses casos, vai iniciar uma investigação para descobrir se houve alguma falha de comando, quem foi o culpado por isso, com o objetivo de evitar que isso torne a acontecer no futuro. É lógico, guerra é guerra, infelizmente alguns efeitos colaterais, alguns danos colaterais vão acontecer, e eu tenho lá meus questionamentos se as Nações Unidas ainda é um órgão isento, ou se já assumiu que está do lado do Hamas mesmo nessa guerra. Enfim, só para avisar vocês que certamente vocês vão ver propaganda na mídia brasileira dizendo que olha só, Israel está atingindo soldados da ONU e coisa e tal. Foi um acidente, Israel está investigando o que houve, não foi de propósito, foi no contexto de uma luta contra o Hezbollah e está sendo investigado para evitar que isso aconteça novamente, né? Como a gente falou, o avanço israelense aqui no sul do Líbano está acontecendo com o recuo do Hezbollah e tanto as forças do exército libanês quanto as forças da ONU não estão interferindo, tá? Então Israel está passando pelas forças dos exércitos do libanês e as forças da ONU, ou seja, a briga é mesmo com o Hezbollah por aqui, né? De qualquer forma, podem acontecer incidentes, como foi o caso aqui, né? Bom, o Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade aqui, ele basicamente fala coisas aqui sobre política iraniana, e a gente tem essa imagem aqui que o Luciano Barak publicou aqui no Twitter dele, né? Mostrando o momento em que os mísseis Bunker Buster atingiram o bunker do Nasrallah, lá em Beirute, né? Dá para ver que eles vão passar aqui, eu vou tocar para vocês, eles vão passar aqui, eles furam o teto, furam o piso e continuam, por quê? Porque o bunker está lá embaixo, então esse é o tipo de míssil que realmente consegue destruir esse tipo de bunker, né? Então aqui, aparentemente, é uma rua ou um estacionamento, isso daqui, o pessoal está passando de moto ali, em determinado momento você vai ver o momento em que, aí ó, em que os mísseis passam, né? Você repara que eles passam direto e explodem bem lá embaixo. Eles já estão perfurando alguma coisa. Esse aqui é um estacionamento subterrâneo, né? Então eles já furaram uma parte aqui em cima, furam de novo e continuam descendo para atingir lá o bunker que está lá embaixo com o terrorista, com o Nasrallah, né? Foi esse ataque feito aqui. E a informação que a gente tem, segundo estão dizendo,
esse ataque do Nasrallah e também do Sefaiddine, que foi o substituto do Nasrallah, que foi morto logo em seguida, foram feitas com armas israelenses, segundo a Roternet, que é uma agência de notícias israelense, né? Ou seja, eles tiveram essa informação que não foram usadas armas americanas, nem inglesas, nem de nenhum outro país, foram armas israelenses que foram usadas nesse ataque, nesses dois ataques, e que tiveram muito sucesso. Isso é uma coisa muito positiva, né? Até para a indústria bélica israelense, que sempre foi uma indústria bélica muito avançada, muito capacitada, né? Então, excelente notícia isso daí. E outra informação interessante que a gente tem aqui, né, o Open Source Intel fala aqui, algumas boas notícias para entrando no Yom Kippur, né? Aliás, estamos entrando no feriado do Yom Kippur, que é um feriado muito importante para a comunidade judaica. E o Open Source Intel está falando aqui que temos uma boa notícia aqui chegando no Yom Kippur, né? A maior parte do dinheiro e das reservas de ouro do Hezbollah foram destruídas no ataque recente em que Israel eliminou o líder do Hezbollah e o quartel-general, né? Ele está falando aqui do ataque contra o Safeddine, né? Havia um estimado 1,5 bilhão de dólares em dinheiro vivo, né? Isso faz sentido, né? Nessa região toda, regiões em guerra, dinheiro vivo é o que prevalece e dólar é o que o pessoal mais gosta, e teria tudo sido incinerado neste ataque. E 2.000 pounds, né? Eu imagino aqui que pounds é a medida de peso, né? Então seria 2.000 pounds, dá alguma coisa em torno de 900 quilos, né, de ouro, que também o dinheiro todo pegou fogo nesse ataque e o ouro foi derreteu e está no meio dos escombros lá. Então, segundo estão dizendo as fontes, são vários jornais israelenses que teriam publicado essa informação, né? Então, excelente isso daí, porque, sem dúvida alguma, o fator dinheiro é um fator muito importante numa guerra, né? O Hezbollah recebe a ajuda do Irã e coisa e tal, mas é aquele negócio. Mas ninguém gosta de perder dinheiro. Certamente o Hezbollah vai ficar fragilizado depois desse ataque, né? Bom, falando sobre a questão do Ismail Qaani, a gente falou sobre isso ontem, um monte de suspeita, né? Olha só, o pessoal está comentando aqui, ó. Primeiro, ele teria sido morto no Líbano durante um ataque que matou o Safeddine, né? O sucessor do Nasrallah. Foi a primeira notícia que a gente teve. Aí então a imprensa iraniana diz que ele estava com boa saúde e que o Khamenei iria dar uma medalha para ele hoje. Não teve entrega da medalha para ele hoje, tá? Não teve isso. Depois eles disseram que ele foi chamado para ser interrogado pela Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, e agora eles estão dizendo que durante esse interrogatório o Qaani sofreu um ataque cardíaco, né? Essa história tudo que a gente comentou, né? Porque ele estaria com suspeita que ele seria um espião israelense infiltrado e coisa e tal. E o palpite aqui do Hamas Atrocities, que é um rapaz que está fazendo documentação dessa guerra, ele morreu em Beirute, e o Irã não quer dizer que ele morreu em Beirute, porque daí eles teriam que fazer a vingança contra ele, e eles querem desescalonar essa guerra, eles não querem fazer mais ataques a Israel, porque eles já estão preocupados com a situação atual. Então, se o Irã fala que Israel matou o Ismail Qaani, então o Irã teria que devolver isso, né? O Ismail Qaani é um dos principais líderes lá das forças iranianas, né? É o líder da força Quds e coisa e tal, altíssimo na hierarquia lá da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã, teria que ser vingado. Então o Irã está fazendo toda essa lorota de dizer que o cara era um espião e que estava sendo interrogado e que aí morreu, teve um ataque cardíaco e coisa e tal, para poder dizer que o cara está morto, mas que não vai ter retaliação porque ele era um espião israelense, né? Coitado do cara, jogaram o nome dele no lixo só para o Irã não ter que fazer a retaliação contra Israel, né? Agora, outra coisa que o Eli Davi está lembrando aqui é que além do Irã ter prendido, né, o Ismail Qaani por suspeita de ser um agente israelense, também o líder do Hamas, o Khaled Marshall, disse que o Irã assassinou o Ismail Haniyeh em Teherã. Ou seja, parece que o outro líder do Hamas, o Hamas tinha dois líderes, tinha um segundo líder que era fazer mais a parte política, né? Esse segundo líder, ele tá dizendo que foi o Irã que matou o Ismail Haniyeh. Olha que coisa, hein? Será? O importante é isso, que ótimo que eles briguem, que ótimo que esses grupos terroristas comecem a desconfiar do Irã, comecem a tratar o Irã como um agente aliado a Israel, porque no final das contas isso vai forçar mesmo o fim desses terroristas todos, né? Eles só vivem porque tem o dinheiro do Irã. Então, aqui, ó, todos eles estão brigando uns contra os outros, né? Tomara que eles tenham sorte, que todos se destruam entre eles ali, né? Excelente esse tipo de coisa.
E bom, como eu falei para vocês, estamos entrando no Yom Kippur. Muitos comentaristas da guerra estão dizendo que vão diminuir o número de reportagens nos próximos dias e coisa e tal, por conta justamente do feriado, né? Mas vamos continuar anunciando aqui, porque vocês sabem, né? Eu não tenho problema com isso, né? De qualquer forma, o Yom Kippur, para quem não sabe, é o dia do perdão, é o dia do arrependimento, né? Segundo a tradição judaica. Justamente acontece no dia 10 de Tishrei, espero ter pronunciado corretamente isso, e estão dizendo aqui que normalmente isso dá final de setembro, início de outubro, dependendo do ano aí, e as pessoas nesse período têm o costume de pedir perdão pelos erros e de perdoar as outras pessoas também por erros que outros tenham cometido. Então, que coisa excelente isso daí. Hoje, em 2024, vai ser do nascer do dia, no dia 11 de outubro de hoje, então já começou o Yom Kippur, né? Até o fim da noite, no dia 12, até a queda, o fim da tarde, né? O fim do dia, no dia 12 de outubro também, né? Então é isso daí para todo mundo que está comemorando o Yom Kippur. Um bom Yom Kippur para vocês. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.